Olá, empreendedor. Antônio Humberto aqui mais uma vez. Essa semana, como nós havíamos comentado na semana anterior, nós vamos discutir sobre ferramentas para combater 5 causas de falta de recursos, de falta de dinheiro na sua organização, né? Semana passada nós comentamos sobre 5 pontos que geram falta de recursos na empresa, né? Baixo volume de vendas, inadimplência, furtos e roubos, margem de lucro inadequada e ciclo financeiro inadequado. Nós vamos agora elencar para vocês algumas ações, algumas atitudes que podem ser tomadas para resolver esses problemas, para diminuir esses problemas. Primeiro delas, para combater o baixo volume de vendas. Essa receita, né, a maioria dos empresários já sabe como proceder. Estou vendendo pouco, o que eu preciso fazer? Ter ações de marketing e vendas mais incisivas, ter uma política às vezes mais forte, mais agressiva, de buscar aumentar o meu volume de vendas, conhecer melhor o mercado, definir melhor o público-alvo, entender o que o cliente procura, por que é que eu não estou vendendo. É importante o empresário se fazer essa pergunta: por que o meu volume de vendas está baixo? O segmento que eu estou atuando não está crescendo, está vendendo pouco. Todas as empresas do meu ramo estão vendendo pouco, estão passando por dificuldade. É uma crise conjuntural, ou a minha empresa não está vendendo o suficiente, mas existem outras que estão. Porque se isso estiver acontecendo, você precisa fazer uma análise mais aprofundada dentro da sua organização. Por que a sua empresa não consegue vender enquanto outras conseguem? Algo deve estar acontecendo para gerar essa situação. E existe também uma situação onde às vezes o mercado que você está inserido é um mercado que não comporta o seu negócio. Às vezes você está inserido, você tem um produto bom, você tem um bom sistema de vendas, você pode ter ferramentas adequadas, mas você está inserido em um mercado muito pequeno. O mercado não tem condições de absorver o volume de vendas que a sua empresa precisa para se manter. Essas análises são importantes, principalmente em empresas instaladas em cidades do interior, cidades com pouca população, com população de baixa renda. Isso pode gerar grandes dificuldades para as empresas. São análises que precisam ser feitas, né? Porque se você tem um volume de clientes pequeno, talvez isso possa ser um dos grandes dificultadores dos negócios para a sua empresa, certo? Segunda ação para combater causas, combater no caso a inadimplência. Como é que você consegue combater a inadimplência? Primeiramente é preciso fazer uma divisão. A inadimplência, ela deve ser combatida, deve ser enfrentada de duas formas. Primeira forma é preventiva, ou seja, evitar que ocorra uma venda mal feita para depois não ter problemas de recebimento. Então você precisa ter um sistema de cadastro do cliente, um sistema de análise de crédito bem feito, um sistema de limite de crédito, de endividamento do seu cliente, verificar se o seu cliente tem realmente condições de assumir aquela parcela, porque quando você vende para o cliente num montante maior do que ele consegue se endividar, as chances de ter problema no recebimento, elas aumentam, né? Vão aumentar exponencialmente. Então é preciso ter todo esse cuidado pré-venda, ter esse cuidado antes de efetuar a venda. E posteriormente, depois que a venda ocorreu, você também precisa ter um sistema de cobrança, um departamento de cobranças ativo, que faça ligações, que envie correspondências, que faça a cobrança ativa para evitar que as pessoas fiquem protelando o pagamento das dívidas. E existem também a possibilidade de terceirizar isso, contratar empresas especializadas em cobrança e, por fim, recorrer aí aos tribunais arbitrais e à justiça. Temos também aqui os juizados especiais de pequenas causas, que muitas vezes atuam também nesse sentido. E é importante a empresa entender que essas ferramentas são ferramentas que estão à disposição, que elas devem lançar mão para melhorar o seu problema de inadimplência, né? A inadimplência pode quebrar uma empresa, como nós já discutimos. Então é importante estar consciente que existem fases pré-venda e pós-venda que devem ser adotadas para combater a inadimplência. Para combater furtos e roubo, item 3. Para combater esses furtos e roubos, a empresa deve investir um pouco mais em controles internos, ter sistemas de controle, sistemas de monitoramento, dependendo de onde possam ou devam ou estejam acontecendo esses roubos. O sistema de monitoramento pode ser eficiente, sistema de codificação eletrônica de produtos
também é um item que inibe bastante. Uma seleção de pessoas mais profissional, analisando o perfil comportamental, o perfil psicológico dessas pessoas, pode ser uma solução interessante também. Ter um sistema que permita você selecionar melhor as pessoas, ter pessoas mais qualificadas, menos propícias a praticar esse tipo de atitude, e ter um sistema que te permita vigiar isso, monitorar, e outro sistema de controle. Uma outra ferramenta também de gestão que pode ser lançada à mão diz respeito à segregação de funções, onde você separa as funções que as pessoas têm de tal modo que uma atividade, uma função, um cargo esteja fiscalizando o outro cargo, para minimizar as chances de ocorrerem esses furtos e roubo nas empresas, tá? O quarto problema que nós apontamos, que vamos agora discutir algumas ações pontuais que podem ser tomadas, diz respeito à margem de lucro insuficiente. Como é que isso deve ser feito? Como é que se combate, se evita isso? Primeiro, conhecendo adequadamente a sua margem. Todo empresário ele precisa ter claro qual a margem de lucro bruto, margem de contribuição, o lucro líquido que cada produto deixa para ele. Obviamente que se você tem uma empresa de varejo que vende aí inúmeros itens, esse conhecimento por item, ele é um pouco mais complexo e ele naturalmente só pode ser feito via uso de ferramentas eletrônicas, de softwares mais adequados a isso. Porém, mesmo que você não tenha um software tão robusto, você ainda pode fazer isso, principalmente elencando aqueles produtos de maior giro, os chamados carros-chefe dentro da sua empresa. Você precisa conhecer a margem de lucro que esses produtos deixam para a sua empresa. Você precisa estabelecer o seu preço de venda conhecendo adequadamente o custo da sua mercadoria, o impacto da tributação, impacto das comissões, os encargos que você tem ao vender no cartão de crédito, os cartões de alimentação, dependendo do seu ramo. Você precisa conhecer tudo isso, saber corretamente então qual a sua margem, ter um sistema de precificação que te dê essas informações para você poder fazer uma gestão de margem, uma gestão de precificação adequada para a sua empresa não enfrentar essas dificuldades, certo? O quinto que nós comentamos no vídeo passado com relação a ciclo econômico, né? O ciclo econômico maior do que o seu capital de giro. Como é que você ataca esse problema? Primeiro, com conhecimento. Você precisa conhecer o ciclo econômico da sua empresa. Qual o seu prazo médio de pagamentos de mercadorias? Qual o seu prazo médio de recebimento? Ou seja, do dia que você compra a mercadoria até o dia que você recebe, qual o lapso de tempo que tem aí? É 30 dias, 50 dias, 100 dias? Qual que é o prazo médio? Qual que é o prazo médio que você tem de pagamento? Nesse intervalo, você vai ter ainda reposições de estoque. Então, você precisa conhecer o seu ciclo financeiro, conhecer o seu capital de giro, entendendo a sua margem de lucro, para aí você definir. Olha, o meu ciclo financeiro é de 40 dias, né? E o capital de giro que eu disponho é suficiente para 30 dias. Então, eu preciso de dinheiro na empresa para passar esses 10 dias faltantes, no mínimo. Então, esse ponto do ciclo financeiro, a principal ferramenta de combate é o conhecimento, é o entendimento do que é o seu ciclo financeiro, de qual o tamanho dele em tempo e de quanto dinheiro você precisa. Conhecendo seu capital de giro, você vai ter condições de definir isso adequadamente, ok? Então, no vídeo de hoje, nós fizemos esses comentários sobre como combater inadimplência, baixo volume de vendas, furtos e roubos, margem de lucro e ciclo financeiro. Se você adequar isso dentro da sua organização, se debruçar, estudar, conhecer esses fatores e criar ações pontuais, implementar e acompanhar essas ações para que elas continuem acontecendo, com certeza você vai ter grandes ganhos na sua empresa e os seus problemas financeiros tendem a diminuir e a deixar de ser tão perturbadores. Até o próximo vídeo.